Fala pessoal, tudo bem? Tô procurando aqui uma iluminação boa para começar esse vídeo. E você que caiu de paraquedas aí, aguarda aí um pouquinho, que eu tenho certeza que talvez essa mensagem seja para você. Falar dessa história me faz refletir muitas coisas. Vamos lá, deixa eu ver como é que eu vou começar. Pessoal, teve um período na minha vida que eu tava passando por uma turbulência horrível. E hoje eu lembrei muito desse momento. Olha só, eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus. Uma conexão muito forte. E sempre quando eu fazia as minhas orações, né, e eu tava naquele momento assim que eu sentia a presença de Deus, eu conseguia ter uma sensação que eu não consigo explicar. Era uma sensação de paz, relaxamento. Eu me arrepiava todo, eu começava a chorar. E era naquele momento que eu começava a buscar as minhas respostas, que eu me sentia acolhido por Deus. Porém, eu passei um tempo, na verdade, alguns anos, que eu deixei de sentir essa sensação. E aquilo ali, eu fiquei muito confuso. Tanto que nessa época eu comecei a perguntar: Senhor, o Senhor existe? Deus? Começava, sabe? Eu comecei a ficar realmente confuso. E, olha só, eu sempre trabalhei com grupos de afiliados. E nessa época eu cadastrei uma pessoa que ele me apresentou uma empresária que fazia parte da Igreja Universal. E ela me convidou em um dia lá que era o dia do dinheiro, uma coisa assim, o culto da prosperidade, eu não me recordo bem. E eu estava muito distante de Deus nessa época, eu estava evitando ir para a igreja, eu estava evitando tudo, sabe? Que me conectasse novamente com Deus. Eu não sei o porquê, eu não sei explicar. E nesse dia essa mulher me convidou. E eu fiquei assim, sabe? Não quis falar, não quero ir. E eu fui. Eu simplesmente fui. Porém, nesse dia tudo deu errado. Eu lembro como se fosse hoje. O pneu furou do carro. Aí eu fui buscar a carteira e não encontrava a carteira de maneira alguma. Eu tinha acabado de chegar, peguei a carteira, botei assim no meu quarto e eu não encontrava a carteira. E eu, caramba, cadê minha carteira? E procurava e já tava chegando, dando o horário, sabe? De ir pro culto. Eu falei assim, eu vou. Então eu lembro que naquele momento eu fiz uma oração. Senhor, eu preciso ir para sua casa, me ajude e tal. E com os olhos fechados. Pessoal, não é história. Isso aconteceu, de fato. E quando eu terminei minha oração, a carteira tava assim num lugar muito visível. Sabe? Como se estivesse num balcãozinho assim no meu quarto, na escrivania. E eu, caramba, eu não vi a carteira. Então eu peguei minha carteira. Eu peguei, não sei se foi um mototáxi ou foi um Uber. Aí eu fui para a igreja. Chegando lá na Igreja Universal, eu sinceramente não estava prestando bem atenção no culto. Assim, a minha mente estava longe. Porém, teve uma fala do pastor que foi naquele momento que eu consegui me conectar no culto. E a fala foi o seguinte: eu só me recordo desse trecho do culto, que ele falava assim, que ele passou um tempo que não conseguia se conectar com Deus. E foi nesse momento que eu estava passando por aquela sensação que eu parei ali e fiquei prestando atenção nas palavras do pastor. Ele falava que, por ele ser pastor, ele
ficou muito confuso naquela época, porque ele tentava se conectar com Deus, entrava em jejum, fazia de tudo, mas não conseguia se conectar com Deus. E foi em um período que ele relatou lá que estava passando por muitos problemas. Estava passando por muitos problemas e não conseguia se conectar com Deus. Mas ele, por conhecer a palavra, ele continuou lá, orando, entrando em jejum, tentando buscar a resposta e falando com Deus: Senhor, eu sou pastor, preciso falar da sua palavra, como é que eu não consigo me conectar com o Senhor? E Deus em silêncio. E era basicamente isso que acontecia naquela época. Deus estava em silêncio. E para não prolongar e deixar o vídeo longo, ele falou o seguinte, que depois de meses tentando se conectar, naquela turbulência que estava passando pela vida dele, ele não conseguia. E depois que ele passou por todo aquele período de momento assim mesmo ruim, depois daquilo tudo, ele conseguiu, através da Bíblia, em uma passagem lá que também eu não me recordo, né? Ele falou o seguinte, que Deus falou com ele. Que Deus falou com ele e Deus falou assim, que queria saber se nos momentos ruins da vida dele, quem ele iria buscar, sabe? E ele buscou Deus, mesmo passando por turbulência, Deus em silêncio. E a conclusão que eu tive daquela história, e até o que ele relatou, não é que Deus o abandonou, não é que Deus esqueceu e estava testando. Não, Deus continuava ali com ele, estava presente, estava com ele. Porém, naquele momento, ele concluiu que Deus esteve em silêncio não como prova, sabe, mas como para saber qual direção nos momentos ruins ele iria seguir. E naquele momento eu comecei a me arrepiar e chorar. Eu juro aqui, eu comecei a chorar, me arrepiar, porque naquele momento Deus se conectou comigo. E fazia muito tempo que eu tentava sentir aquela sensação de arrepio, de leveza. E naquele momento Deus falou comigo, através das palavras dele, que Deus estava em silêncio, querendo saber quem eu iria buscar. E não era Deus que eu estava buscando, pois, como eu relatei, eu estava me afastando cada vez mais de Deus. E recentemente estava passando por muitos problemas, como eu venho relatando aqui no meu canal no YouTube. Eu tive um problema, um estresse com a mãe da minha filha. Minhas ferramentas de trabalho do nada todas quebraram, como meu celular. Meu notebook quase quebrou esses dias. Me roubaram mercadoria. Para vocês terem ideia, de uma loja que eu tenho lá em Buriti Bravo, me levaram quase 40 mil reais em mercadoria. Quase não, mais de 40 mil reais em mercadoria, né? E eu perdi aquela mercadoria. Então eu tive que recomeçar lá. E mesmo tentando recomeçar, tudo dando errado. Tudo dando errado. E se for falar tantos problemas que eu vim passando nesse período assim de turbulência, vocês vão falar até assim, pô, mentira, Berg, como é que pode? 2 celulares quebrar no mesmo período, minha mercadoria ser roubada, recentemente me roubaram, meu cartão foi bloqueado, eu perdi o meu cartão. Pessoal, surreal, perdi a chave de uma carteira de cripto. Muitas coisas aconteceram. Porém, eu me lembrei muito desse período da minha vida, lá atrás, que em momentos ruins, busque Deus. E hoje bateu uma crise de ansiedade, de estresse.
eu não vou nem me prolongar. Então, eu estava muito mal hoje. Então, eu comecei a falar com Deus, comecei a buscar Deus. E hoje veio um amigo aqui. E, na verdade, esse meu amigo, ele acabou de relatar, a gente encerrou agora há pouco uma conversa, ele falou que veio apenas para falar uma palavra de Deus para mim. Que ele estava ontem em uma célula, ou foi na igreja, e ele escutou uma palavra lá que apenas lembrou de mim. Ele disse que ele veio para falar essa palavra, porém, por conta da correria, que eu fui buscar esse celular que eu estou gravando aqui, ele acabou esquecendo. E a minha filha estava muito agitada agora para dormir, muito mesmo. Então eu baixei a cabeça, comecei a orar, fiz uma oração ali e eu pedi: Deus, o que está acontecendo? Por que isso tudo está acontecendo comigo? Comecei, sabe? Então eu fui tomar um banho, sabe? Muita dor nas costas, dor de cabeça, estresse. Então eu fui tomar um banho e resolvi buscar aqui um vídeo para colocar enquanto eu tomava o banho. E lá tinha um vídeo falando da vida de Jó. Pô, foi um vídeo assim, sabe? Que como Deus estivesse falando comigo através daquele vídeo. Porque você sabe, o algoritmo do YouTube, ele vai recomendar os vídeos de acordo com as buscas que você faz. E eu recentemente não fiz nenhuma busca sobre Deus ou algo do tipo. Simplesmente o YouTube me recomendou um vídeo de 30 minutos que falava ali, 36 minutos, que falava da vida de Jó. Que Jó foi aquele cara que conquistou muitas coisas na vida dele. Tinha uma vida perfeita. Porém, ele perdeu tudo. Tudo. Então, ele começou a questionar Deus. Chegou um momento lá que ele questionou tanto assim que os próprios amigos dele foi lá falar com ele: pô, você foi o cara que sempre nos aconselhou e tudo. Então, se mantém firme. E a história de Jó, ela é uma história tão bonita que quando você também estiver triste, busque a palavra de Jó para você ter como exemplo. Porque assim, não é que Deus queira que você passe por problemas, mas talvez esses problemas sejam para me fortificar para o momento que a gente não entende os planos de Deus. A gente tenta interpretar e tudo, porém a Bíblia relata diversas histórias que a gente pode se espelhar para uma pequena compreensão. E a vida de Jó é essa. Ele foi um cara que teve uma vida perfeita, mas perdeu tudo. Porém, teve tudo de volta. Né? Teve tudo de volta. Então, você que está passando por problemas, como eu estou passando agora, é Deus te preparando. Eu tenho certeza que Deus está me preparando para um momento maravilhoso. Que momentos ruins sempre vai existir para que momentos maravilhosos realmente tenham sentido. Eu sou um cara que estou passando por problemas, muitas coisas ruins acontecendo, mas estou de cabeça erguida. Uma hora eu fico estressado, é normal. Porém, no vídeo de hoje, eu vi que não há problema você questionar. Não há problema você questionar Deus, mas não é aquele questionamento de raiva, É normal, por exemplo, Jesus Cristo, as suas últimas palavras foi questionar: Senhor, por que me abandonaste? Eu sou um cara que mesmo ter vivido dentro da igreja, não conheço a Bíblia tão bem, é uma coisa que eu peco muito, preciso retomar minha leitura bíblica. Então, qual foi a conclusão que eu tive de hoje? É que mesmo que as coisas ruins estejam acontecendo, não adianta eu buscar na noite, não adianta eu ir buscar nas drogas, sabe? Não adianta eu ir buscar no mundão. Eu preciso buscar as minhas respostas em Cristo, em Deus.
E é isso que eu vou continuar fazendo. Continuar meu trabalho, continuar orando, porque eu sei que Deus não vai me abandonar. Deus está aqui, Deus está aí. E era essa mensagem que eu precisava compartilhar. Que independente de qualquer situação que você esteja passando, pode ter certeza que os problemas são para preparar você para coisas grandiosas. Nenhuma pessoa grande, nenhuma, pode anotar isso, nenhuma pessoa grande vai chegar onde chegou se não tiver passado por obstáculos. E esses obstáculos, esses problemas, é para dar o conhecimento suficiente para aquela pessoa se tornar uma pessoa grande. E é isso, né? Deus não vai estar em silêncio. Deus não está em silêncio. Deus está contigo, apenas observando quem você vai buscar nos momentos de dificuldades. Então essa é a minha mensagem para você, tá? Compartilha aí tua história comigo, tá bom? E vamos conversar. Tamo junto. E aqui é o início de uma grande história de sucesso, que eu não tenho dúvida, porque Deus está comigo. Tamo junto e é só o começo.